Recentemente, uma confusão após o clássico entre CSA e CRB terminou em pancadaria entre torcedores e chamou a atenção para um problema sério: a violência nos estádios de futebol. E no estúdio, o juiz titular do Juizado do Torcedor, Celírio Adamastor Ascioli, vai nos explicar que providências estão sendo tomadas para punir os agressores e também para que essa situação não volte a acontecer nos estádios de Alagoas. Então, Celírio, vale a pena registrar que essas cenas de pancadaria, elas são inéditas, jamais aconteceram aqui no estádio de Alagoas. Isso demonstra que foi pontual e que houveram falhas. Eu não estava no jogo, não era o juiz plantonista e eu não pude comparecer no domingo, mas estava recebendo informações constantemente do que estava sendo ocorrido. O problema não se iniciou, Miguel, na verdade, dentro do campo. O problema teve início extra-campo, extra-estádio. Aí vocês poderiam me indagar como e o porquê. Como foi que o senhor tomou conhecimento? Eu tomei conhecimento quando, após o fechamento dos portões, por volta das 16h25, 16h35, não me recordo o horário, a polícia é surpreendida com a aglomeração de torcedores, todos com ingressos válidos, querendo adentrar o estádio. O estádio já se encontrava lotado. A polícia teve que fazer a contenção desse pessoal. Então, se supõe que houve uma venda acima da limitação do estádio do Rei Pelé. Porque o tumulto não começou dentro do campo, começou lá de fora. Então, houve invasão, tentaram invadir pela rampa 2, rampa 3. Houve uma quebra de um cadeado. Quando a polícia necessitou que fosse aberto um cadeado num portão para poder conter o pessoal, o responsável pelo portão já não se encontrava mais lá no estádio. Não sabia onde estava, eles tiveram que arrombar. Com esse tumulto, a polícia ela conteve esse pessoal. Mas ali foi o instante que eles começaram a ter um alerta. Não só o pessoal da polícia, como o pessoal do juizado. O juiz começou a ficar atento ao que poderia advir daquilo ali. E quando, no decorrer da partida, foi surpreendido com usuário de droga, houve prisões, e essas prisões foram efetuadas dentro do estádio, foram recambiados, foram tirados da partida esses cidadãos. E quando do gol, após o gol, foi quando eu recebi o VT, o filme, quando o menino me foi informado, disse: doutor, aconteceu um problema, invasão de campo. Eu disse: de que torcida e como e por que invadiu? Eu digo: vou ter que esperar o relatório da Polícia Militar, porque esse relatório da Polícia Militar ele encaminha ao juízo, como também encaminha ao Ministério Público. E do que ele escreveu ali, nós vamos comparar o que foi dito com os vídeos que nós recebemos. Li o relatório. Eu sou uma pessoa que me atenho aos fatos, tanto ao vídeo como ao que foi escrito. O relatório foi efetivado pelo Tenente Coronel Túlio, se não me falha a memória, que era o comandante da partida. Foi um relatório bem feito. Inclusive, ontem, na reunião no Conselho de Segurança, à vista dos presentes e dos conselheiros, eu fiz alusão a esse relatório, inclusive elogiando o relatório. Porque no jogo anterior, por incrível que pareça, nós tínhamos 180 militares. Não houve um problema sequer. Neste jogo, nós tínhamos só, como eu recebi, 300 militares dentro do estádio. Esses 300 militares, que já não cabe mais a mim, já é a Polícia Militar, foi distribuído, tanto dentro como fora do estádio. E a Polícia Militar ainda recebeu um amparo, que nós utilizamos também dentro do estádio, para quem não sabe, é o pessoal da Guarda Municipal. Esse pessoal da Guarda Municipal também auxilia a Polícia Militar, já que os clubes não têm a segurança privada.
Porque a segurança privada é um assunto que eu comentaria a posteriori, certo? Que é importante para dentro dos estádios, mas desde que preparados. Aí o que acontece? Tanto a Guarda Municipal como a Polícia Militar, pelo laudo que eu recebi pelo filme, pelo VT e pelo relatório, agiram, creio eu, não estou fazendo juízo de valor, porque se eu disser que ele agiu de boa fé, agiu corretamente, eu estou fazendo o quê? Um juízo. E se estou fazendo um juízo e amanhã este processo vem para me julgar, eu estou deixando de ser imparcial para ser parcial. Então, eu só estou aguardando isso, que o Ministério Público atente ao relatório e requeira em juízo o que for de direito, e amparado, é óbvio, no Estatuto do Torcedor. Após o jogo, aconteceram reuniões, né, de avaliação e tomada de providências, inclusive no Conselho de Segurança. Quais são as orientações que possam balizar a paz nos estádios? Infelizmente, foi uma cena desagradável. Eu não esperava nunca aquilo ocorrer em Maceió. Começando, Miguel, se me permite, disseram que foi porque um jogador do CRB insinuou, usou do artifício do binóculo. Diz que foi tudo originado dali. Mas se observarmos no jogo, fomos ao VT do primeiro jogo, no penúltimo jogo, foi no último jogo onde o CRB foi derrotado por 4-1, um próprio jogador do CSA dirigiu-se à torcida do CRB e usou do mesmo artifício. Então, a origem foi que o CSA usou, o CRB usou. Tudo tranquilo. Que foi que nós decidimos no Conselho, a primeira proposta. Torcida única. Jogo, CRB e CSA, torcida única. Torcida para quê? O mandante do campo. CRB e ASA, torcida única, o mandante do campo. ASA e CSA, mandante do campo, torcida única. Porque nós precisamos dar um basta. Porque o que nós vimos foi vandalismo, agressões ali estúpidas. Não sei como se aquele cidadão, como se ele não morreu. Não sei como ele não morreu. Lesão corporal de natureza grave, creio eu, provavelmente. Se há tentativa de homicídio, isso é uma análise que cabe ao Ministério Público, não cabe a mim, na qualidade de juiz. Isso tudo tem que ser observado. Reforma no estádio, alguma proposta? Agora, aí foi quando eu sugeri que em volta do gramado fosse posto um alambrado para evitar o quê? Que os torcedores adentrassem ao campo. Ora, no século passado, o estádio do Rei Pelé, nós tínhamos o quê? Um fosso, como nós temos hoje um fosso. Mas o fosso era distante do campo. E nós tínhamos, se eu não me engano, 2 metros, 2,5 metros por 2 metros e 2 metros. 2 metros ou 2,5 metros de largura, por 2 ou 2,5 de profundidade. Dificultava o quê? O excesso de torcedores dentro do campo. Século XXI, o que ocorre? Copa do Brasil, o estádio Rei Pelé é reformado, consequentemente foi o que aconteceu, a geral se aproximou do campo, facilitou, certo? E o fosso, se eu não me engano, diminuiu de tamanho, de largura. Porque com a reforma que foi feita agora, que nós vemos do estádio Rei Pelé, nós observamos que a reforma é empregada nos estádios. Que estádios? Nos estádios onde há evolução do ser humano. Onde há evolução. Onde o ser humano é evoluído. Quando eu digo evoluído, é educado. Aqui, infelizmente, não são educados para isso. Então, eu sugeri que nessa reforma fosse posto grade em volta do campo. Uma da sugestão foi pôr a grade em volta do campo para evitar o acesso do torcedor ao gramado. Essa foi uma proposta. E uma outra proposta também feita por mim foi o seguinte, que todos os torcedores que adentrassem o estádio Rei Pelé, os ingressos, fosse feito através da biometria. Então, cadastramento de torcedores e identificação deles. Identificação deles. Torcida organizada, infelizmente, tem que parar. Tem que acabar. Porque outrora, nós tínhamos uma torcida.
Nós tínhamos o Cabral, que tinha... Uma torcida organizada para torcer. Não para depredar o patrimônio e agredir o ser humano, é agredir a torcida diversa. Ora, você termina um jogo CRB e CSA, o que é que ocorre? Você não pode andar na rua com a camisa vermelha e branca. Você não pode andar na rua com a camisa azul e branca. Por quê? Porque se supõe não, que é torcedor do CRB, é torcedor do CSA. A torcida, eles vão e agridem o pessoal. Doutor Celírio, essa semana tivemos a estreia do CRB jogando em casa pela Copa do Brasil contra o Vasco. Uma polêmica surgiu. Proposta do Ministério Público era a torcida única e proibição da torcida regatiana, até como forma de punição pelas agressões no estádio. Mas a Justiça decidiu em 2 oportunidades, afirmando a entrada do torcedor regatiano. Então, essas propostas que estão sendo discutidas, elas são passíveis de não serem viabilizadas, né? Apesar de boas. No que diz respeito à reclamação, à proposta que foi feita pelo Ministério Público, eu peço venha, inclusive, ao Ministério Público para me manifestar nesse ponto. E se porventura isso cair no birô para me decidir, eu, desse instante, já me averbo de suspeito. Ora, esta recomendação, eu entendo que ela, como foi decidida, se tratasse de um clássico local, era de se aplaudir. Mas tratava-se o quê? De um clássico futebol do Vasco e CRB em cumprimento que há uma decisão, há um campeonato fixado pela CBF. O que é que ocorre? Não tem nada a ver. Ora, será que todos que vestem uma camisa vermelha e branca, que ama o seu clube, é um torcedor, um mau torcedor? Não é, entendo que não. Todos os torcedores que vestissem a camisa do Vasco eram um mau torcedor? Será? Não. Então, o que é que ocorre? Foi com base nisso que, creio eu assim, que o colega magistrado, ele indeferiu, não concedeu a liminar, nesse sentido. Agora, se tratasse de CRB e CSA, aliás, CRB e ASA, suponhamos, ASA e CSA, aí sim. Agora, para punir, dizer, não, foi a torcida do CRB. Ora, já dá para entender, já se supõe o quê? Se está punindo o CRB, será que foi a torcida do CRB? Será que o problema se originou com a torcida do CRB? Será que o problema se originou não foi com a torcida do CSA? Não quero tomar partido. Mas o que é que ocorre? Vamos ao Estatuto do Torcedor. O mandante do campo, do jogo, é responsável, tem responsabilidade objetiva no que ocorrer dentro do espetáculo. E o mandante era quem? O Centro Esportivo Alagoano. Se era o Centro Esportivo Alagoano, todo o problema advindo ali é responsabilidade objetiva dele, do CSA. Ora, houve o primeiro jogo, no dia 1º de maio, CRB e CSA. Mandante de campo, quem foi? CRB. Sejamos justos. Houve tumulto de pessoas na porta do estádio para adentrar? Não. Não houve tumulto. Houve problema de torcida dentro do estádio? Não. Neste último jogo, o que é que ocorre? Mandante, quem era? O CSA. O tumulto começou na porta, o problema começou na porta do estádio. Conversamos com o juiz Celírio Adamastor, titular do Juizado do Torcedor. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Pauta Especial fica por aqui. Amanhã a gente volta a se encontrar às 11h30 da manhã. Lembrando que às 7 da noite tem reprise. Até lá.